Nós estamos aqui no Comitê de Luta da Baixada Santista, hoje conversando com o infectologista e candidato a deputado estadual, Marcos Caseiro, uma pessoa que vocês já devem conhecer bastante, é do PT, é um trabalhador da área da saúde e está tendo a coragem de se candidatar a deputado estadual nesse momento tão difícil da história da República, uma das eleições mais importantes. Bem-vindo, Marcos. Prazer em tê-lo aqui. Ô, meu caro, então, primeiro, obrigado, é uma honra estar aqui com você, com todos, nesse nosso comitê de luta aqui, né, meu caro? E é isso, isso foi uma decisão aí que foi muito pensada comigo mesmo, né? Quer dizer, sou um médico já velho, né? Tenho 59 anos, tenho 35 anos de formado, 33 anos trabalhando aí no SUS, atendendo meus pacientes HIV, tenho uma longa trajetória de trabalho, de conhecimento do SUS, mas como você falou, isso aí foi uma questão minha e da minha consciência. Eu não poderia me furtar um momento tão delicado, que é o momento que a gente está vivendo, nessa escalada. Como é que você está vendo esse momento? Como é que você está vendo isso no Brasil e aqui na nossa região, na nossa querida Baixada Santista? Não, eu acho que é isso. Eu tento meditar, viu? De todas as formas eu já pensei, já tentei entender o que fez o nosso país, né? Confluir esse momento de 2018. Mas eu acho que aí tem uma longa história que a gente precisaria discutir com muito mais profundidade, né? Eleger um cidadão desse que esse país elegeu, que é um desqualificado, né? Um total desqualificado, um irresponsável, incompetente, né? Que tem que levar, obviamente, uma carga muito grande de muitas coisas que aconteceram e tudo que ele não fez. Como nós fizemos isso, né? Naquele momento, será que essa escolha foi difícil mesmo de um professor universitário e esse cidadão? Por que nós fizemos isso, né? E o resultante disso foi isso aí, né? Um total desgoverno, né? Com uma destruição total das políticas públicas na saúde, na educação. E é isso que me incomodou profundamente, né? Eu nunca fui político, todos nós somos políticos, mas nunca saí candidato a nenhum cargo supletivo, mas achei que era o meu momento, que eu tinha que dar minha contribuição. Você deixou o jaleco um pouquinho e está indo para a rua pedir voto. Como é que é isso? Aí. Como é que está essa experiência de pedir voto? O povo está entendendo essa mensagem? Eu posso dizer que nós estávamos numa pré-campanha, né? Eu sou meio rigoroso, ainda que eu seja meio porra louca, assim, aparentemente, né, de uma maneira geral, eu sou meio rigoroso em algumas questões, e uma dessas questões é que você, na verdade, a campanha começou ontem, né? Tá certo? Dia 16 de agosto. 16, o que você tinha era uma pré-campanha, que nós já estávamos fazendo alguns movimentos, com alguns grupos aí de WhatsApp, nessa coisa toda. Quer dizer, hoje nós temos 45 dias de campanha. Se você for pôr isso na conta, a cada dia vai... Se você pensar nesses 40 dias com 100%, a cada dia são 2% que você está queimando. Então, é um tiro muito curto, né? Então, eu tô acreditando, eu tenho uma longa história aqui na cidade de luta, na história da construção, da história do HIV/AIDS, que ela passa aqui por Santos, né? Que o grande Davi Capistrano me deu essa oportunidade. Nós construímos um serviço pioneiro que hoje referência para o mundo foi, né? Para todas as políticas de AIDS, começaram aqui em Santos, desde a distribuição de medicamento gratuito, coquetel, obrigatoriedade de HIV na gestação. Mas, assim, essas histórias me expuseram muito. E também na questão do Covid, eu fui muito exposto. Então, assim, o meu trabalho é mostrar para as pessoas que, de repente, tem alguma coisa nova, tem alguém que tem uma experiência, que passou a vida trabalhando no SUS e acha que o SUS teria sido absolutamente destruído se não fosse a pandemia. Então, essa é a minha pauta prioritária na defesa intransigente do SUS todos os dias. Eu queria te perguntar duas coisas. SUS, o que seria da gente sem o SUS, hein? O caos. Numa mais palavra, seria o isso. Que já aconteceu. Sem dúvida. Você fica terrível. imaginando... Você sabe que esse exercício... Eu fico falando para as pessoas fazerem, porque quando você estuda as políticas públicas de saúde, né, de assistência à saúde, como era o atendimento médico da população antes do SUS.
Né? O que era? Era o que nós tínhamos, né? Desde a construção, dos primeiros movimentos de construção da assistência, que foram as CAPs, que as caixas de pecúlio, né? Que você tinha a caixa de pecúlio dos ferroviários, dos bancários. Isso foi se juntando nos IAPs, né, dos institutos de previdência, que culminou com o INAMPS. Ora, o que é o INAMPS? Você talvez se lembre, você é um jovem, mas talvez se lembre disso, para você ser atendido, você tinha que apresentar a sua carteira de trabalho lá registrada, porque senão você era atendido aonde? Pelas benemércitas. Você ia, por favor, numa Santa Casa que eventualmente te acolhia. Você não tinha absolutamente nenhum direito, nada. Imagine hoje, 68% da população depende do SUS. 40 milhões no subemprego iam ser atendidos aonde se não fosse esse SUS. Então é importante as pessoas se tocarem com todas as dificuldades que o SUS tem. O SUS tem o maior programa de imunização do mundo, né? Que é o PNI. O Brasil é o segundo país que mais transplanta no mundo no SUS. Então a gente tem que ter o poder que tem esse SUS e defendê-lo todo dia. E durante essa prosa, você falou de uma figura ilustre que supera o tempo, inclusive, que é o Davi Capistrano. Você falou, e me lembro bem, eu naquela época, na Rádio Atlântica de Santos, que eu era o diretor da rádio, eu lembro que eu entrevistava muito o Davi, e eu ficava surpreendido com a coragem de mexer com preconceitos. E até num certo momento, eu me lembro, você me confirma isso, ele chegou a pensar em distribuir seringa descartável. Houve isso? Não, olha só, não, isso eu achei de uma ousadia naquela época. Não, uma coragem. Não, me conta isso aí. Não, pelo amor de Deus. Primeiro, vamos situar o Davi. O Davi era um ser iluminado que estava além, né? do tempo dele. Né? É um dos maiores sanitaristas era um ET, vamos dizer assim, né? Uma figura que esse país já teve, junto com o grande Sérgio Arouca e tantos outros, foram responsáveis pela 8ª conferência, que culminou em todas as propostas do SUS. Né? O Sérgio Arouca foi um parlamentar, inclusive, que levou essas propostas. O Davi foi o grande cabeça disso tudo, né? Nessa corrente de sanitaristas, do que eles chamam, né, que surgiu aqui na América Latina, com Asa Cristina Laurel, no México, e tantos ideólogos, né, dessa ideia da determinação social da doença, quer dizer, a doença como uma determinação social das condições de vida da população como um fator importante para as doenças. E o Davi, essa política, aliás, muito bem lembrado, eu fui o responsável, eu era o diretor do CRAS, a Polícia Federal, até hoje eu tenho um processo, isso é uma política chamada redução de danos. As pessoas que usam droga, Santos, 60% dos casos de AIDS eram de usuários de droga na veia, que compartilhavam seringa. E as histórias que nós tínhamos, essas pessoas pegavam a seringa, jogavam em terreno baldio, e no outro dia pegavam essas seringas. Eles usam água de privada, água de poça de água de chuva para misturar com horror, né? Eu me lembro essas dessa pessoas fala tinham o quê? Davi. Endocardite, tinham flebite. Então, essa ideia não era da seringa. Isso passou na época como, estão estimulando o uso, não. Essas pessoas tinham que vir no serviço, elas eram acolhidas, eram feito o teste de exame deles de HIV, eram explicadas a importância deles não compartilharem seringa, cada um usar sua seringa, eles tinham que trazer a velha para não contaminar o ambiente e pegar uma nova. Uma política pública hoje séria, né? O mundo inteiro utiliza. O mundo inteiro hoje, onde tem epidemias como hoje tem na Rússia, no leste europeu, a epidemia está lá bombando com os olhos de droga na veia. As políticas que têm redução de danos é isso. E, aliás, você lembrou bem, porque essa delinquente, essa marginal delinquente dessa ministra chamada Damares, né, pegou umas cartilhas de redução de danos que são feitas para formar profissionais de saúde, e pôs que assim, olha o que o PT faz, estimulando justamente. Veja, isso são políticas altamente discutidas por pessoas profundamente conhecedoras das realidades do nosso país, né? E essa cidadã... E no mundo, né? No mundo inteiro. Eu acho que replicou no mundo inteiro. Essas políticas foram reconhecidas muito inteiro, as pessoas não têm noção disso. Isso é uma redução de danos. Eu pergunto para você, que política nós temos de redução de dano para o crack? O que a gente pode fazer? Falar, não usar? Tá. Eu tenho todo dia paciente que chega lá e fala, doutor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu quero sair do crack. Eu ia te perguntar o que o Estado tem para dar para esse cara? Eu ia te perguntar do crack. Como é que resolve esse problema do crack? Você vai ser deputado estadual, está sendo muito bem falado,
né? Depois eu vou perguntar como é que está isso mais detalhadamente. Não, mas agora, o negócio do crack, parece que não se isso. resolve isso. Uma hora é caso de polícia, outra hora é caso de não sei o quê, não se tem uma solução para isso. É um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública. O grande problema do nosso país é que, na verdade, o que a gente viu foi um triunfo da ignorância, né, das pessoas totalmente desqualificadas. Olha só, existe um pesquisador francês lá atrás, chamado Olivenstein, que trabalha com usuários de droga. Ele tem orçamento direto do governo francês. Ele consegue tirar entre 30% e 40% dos usuários, ele consegue recuperar. Veja, o dependente químico é um problema de saúde pública sério. Você acha, quando você observa aquelas cenas dantescas da Cracolândia, eu te faço a pergunta, e faço a pergunta aqui para o nosso ouvinte, você acha que esses caras querem estar lá? Estão lá porque eles querem. Não, cara, cada um daqueles ali está pedindo ajuda. Né? Ninguém quer estar, isso é uma vida absolutamente... Essas pessoas vivem angustiadas, elas vivem em função da droga. Sofrendo, eles são escravos da droga, precisam de ajuda, clamam por ajuda. Então, não é com política de colocar eles num serviço de dar trabalho pesado, de fazer eles ficarem orando, rezando, como vocês quiserem o dia inteiro, que você vai resolver o problema desses caras. Né? Esses caras precisam de uma abordagem multidisciplinar, com profissionais absolutamente treinados, e para a gente recuperar esses indivíduos. Eu ia te fazer uma pergunta. Você é infectologista, mas você é um médico, digamos, um médico que olha para a questão social, um médico que está preocupado com a questão da política pública. Então, eu vou te perguntar isso. Há pouco a gente falava aqui, hoje eu vi, desse psicopata que governa o país. É uma psicopatia claríssima. Ontem, por exemplo, no momento em que se tomava posse lá os ministros na área do voto, na área da justiça eleitoral, ele parecia uma criança mimada, uma coisa absoluta. Te pergunto, a saúde mental, pensando agora, eu ia te colocar com essa pergunta anteriormente, mas aí eu esperei um pouquinho, porque a questão do crack tem a ver com saúde mental também, e não só ocupação de cargo público. Você acha que os homens que ocupam o cargo público deviam passar por um teste psiquiátrico, alguma coisa? Porque motorista de caminhão tem que ter, motorista de barco tem que ter. Você vai dirigir o país e um maluco desse assume? Não, veja que ele tem algum grau de psicopatia, não tem dúvida, né? Aquele psiquiatra forense, aliás, aqui de Santos, formado aqui na primeira turma, que é o Palomba, já descreveu ele como, né? Mas às vezes eu acho que ele não tem a psicopatia, não. Eu acho que ele é mais perverso mesmo do que um psicopata. Ruim, é uma pessoa um cara ruim mesmo. Quer dizer, é um cara como tantos, né, que nós conhecemos na história da humanidade, né, que vê um triunfo da morte, né? É um cara que... Veja, um presidente da República, de um país onde morreram 700 mil pessoas de Covid, esse indivíduo chacotar dessas pessoas, né? Falava, um bando de marica, eu tô com falta de ar. Veja, um presidente simular um indivíduo com falta de ar, que morreu por falta de ar, eu digo na minha vida médica, né? Você nunca na viu minha isso. vida médica, eu digo para você que é a pior desespero de um paciente é faltar ar, né? Ele está lúcido e o ar não entra, porque não entra. Nós tínhamos já visto isso lá na AIDS, com uma doença chamada pneumocistose, e era terrível, porque nós não tínhamos grandes recursos de intubação. E isso aconteceu a mesma coisa. Veja, lá em Manaus, no dia 14 de janeiro, as pessoas morreram por falta de oxigênio. Então, veja, isso é um psicopata, isso é um monstro. Eu espero que as pessoas não se esqueçam, eu espero que nós reproduzamos em todo o tempo isso, a fala desse cara fazendo esse tipo de coisa. Estou com falta. Cara, isso é terrível. Agora, o Comitê Popular de Luta, vamos falar, essa coisa do ódio que a gente observa do lado dessa gente é uma coisa que realmente atrapalha o futuro do Brasil. E você está na rua pisando aí no dia a dia, no chão, pedindo voto já a partir das últimas horas. Eu te pergunto uma coisa, como é que você vê o futuro? A esperança que deve existir. Vamos falar de capacidade de enfrentar tudo isso e sair melhor lá na frente. Como é que você imagina o Brasil daqui a 20 anos?
Não, veja, a gente começa pelo começo, né? Quer dizer, eu me propus a ser candidato, né? Refiro, e quando eu falo isso, não falo isso com nenhum nível de prepotência, de nada. Quer dizer, eu sou um velho, passei minha vida trabalhando, estudando, quero estudar, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, estou fazendo minha livre docência, é o que eu gosto. É porque o momento assim o exigia, né? O que nós estamos é diante... Está claro isso para mim. Eu sei que, às vezes, eu talvez esteja sendo meio chato, e, às vezes, eu até converso com a minha mulher, falo, você está ficando maluco, tal. Mas essa é a realidade. Quando eu falei lá atrás, quando esse cara se elegeu, eu falei, a gente está ferrado, né? E hoje as pessoas falam, poxa, você estava certo, né? Eu falei, sim. Veja, o que nós temos hoje é quem não está com o Lula, a única alternativa, né? A única alternativa que nós temos de uma pessoa educada, de uma pessoa que respeite as coisas mais básicas que tem, que a liturgia de um cargo que o exige, né? É o Lula. Quem não está com o Lula nesse momento, eu peço 1000 perdões, é fascista e ponto. Nós estamos num momento de que ou você está com Lula, né, como única pessoa que depois saiu com 80% de popularidade, né, com 78 anos, podia ficar a Janjinha lá, ir para a praia, curtir a Janjinha, pôs o nome dele aqui porque precisa mudar a história desse país. Se as pessoas não tiverem entendimento do que a gente está vivendo, realmente a gente está numa situação muito complicada. Mas, Caseiro, você vê esse processo político como uma grande oportunidade de que o segmento progressista estenda as mãos e traga as pessoas que ainda estão nessa armadilha? Eu acho que sim. Veja, como fazer isso? Meu caro, eu vou perguntar para você, meu caro, veja só. Não existe governo do meu grupo. Existe governo de um país. Essa é uma nação. Bolsonaristas, pessoas que acham que fazem parte desse país e, obviamente, tem que cumprir determinadas regras e eles vão ter que entender que, para viver em comunidade, eles têm que entender. Mas, assim, é um governo de todos, não é um governo só de petista, não é um governo só... Não, no momento que o indivíduo se elege, ele é um presidente do Brasil. Coisa que esse cara não entendeu. Ele governa para um grupo determinado dele, né? E mais, eu acho que nós temos um imenso trabalho de reconstrução, porque a destruição foi muito grande. Pensando nisso, e te pergunto, Caseiro, nós estamos conversando com o Marcos Caseiro, que é candidato a deputado estadual do PT, é infectologista, é uma figura ilustre, um estudioso. Ele não só fez medicina, se graduou em medicina, ele foi fazer mestrado, foi fazer doutorado, fez pós-doutorado, está fazendo livre docência, quer dizer, é uma pessoa preparada para a função pública. Eu te pergunto, e a criança nisso? E o futuro? Por isso eu estou te insistindo nessa pergunta. Como é que você sabe, cara, eu tenho defendido arduamente, vou defender isso, ainda que eu acho que isso mereça uma aprofundamento da discussão com pessoas que têm mais competência aqui. Mas eu acho que o nosso país só tem um caminho, e vou lutar em todos os sentidos para isso, junto com os educadores. Eu acho que a gente tem que realizar o sonho, que foi um sonho do grande Darcy Ribeiro. Eu acho que a gente tem que começar, isso começaria lá no ensino fundamental, a partir do primeiro ano do ensino fundamental, escola em período integral. Nós não temos outra escapatória. Posso estar equivocado, quero sentar, estou sentando com muitos educadores. Tem que ter escola em período integral. Isso começaria gradualmente a partir do primeiro ano. Por quê? Veja, quem está aí nos assistindo tem filhos, veja, a gente sabe as dificuldades que a gente tem, às vezes, do filho de sentar, estudar. Então, imagina o filho de um trabalhador que mora numa área de favela. Você acha que chega em casa, vai sentar com o menino para estudar? Então, a criança tem que ir para a escola de manhã, os pais vão trabalhar, deixam lá, ele estuda de dia, almoça, descansa, faz as lições de casa, faz atividade física, janta, e os pais buscam 5 horas e ele vai para casa. Nós não temos outra escapatória, do meu ponto de vista. Isso foi o que a Coreia do Sul fez. Tem um livro lá do Samuel Huntington, chama O Choque das Civilizações, eles mostram isso. Em 62, a Coreia falou, olha, nós estamos o que nós temos? Investir em educação. Não, que era a proposta do grande Darcy Ribeiro com a CIEPS, né?
Agora, você é um cara da ciência, você é um cara da medicina que foi para a ciência, que estudou, que foi fazer o mestrado, não é pouca coisa. Eu passei por isso, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em andamento. A gente sabe, a gente gosta disso. Como é que você vê o futuro da ciência nesse país? Vai ser um choque de qualidade importante para a gente ter soberania, dita soberania? Nós tínhamos, né? Isso foi tudo destruído, meu caro, né? Foi todos esses programas que nós tínhamos, né? Ciência Sem Fronteiras, isso foi tudo destruído. Os melhores pesquisadores que nós tínhamos que foram todos embora. Né? Exatamente como teve aquele êxodo lá na década de 60. Os grandes cérebros, né? Parasito, Reis, Samuel Barley Pessoa, Casano Zeneg, que elas desenvolveram a vacina da malária, que estão radicados nos Estados Unidos, não voltaram mais. Veja, nós temos grandes cérebros que a grande parte, uma massa muito grande, mais de 7 mil pesquisadores de top saíram do Brasil. Porque chega lá fora, você tem espaço onde for para fazer ciência, sério. A gente precisa resgatar. Nós não podemos entrar nessa imbecilidade que é imaginar que o Brasil tem que ser um país que vai ficar produzindo soja, milho para esses caras. A gente tem que produzir tecnologia. E para produzir tecnologia, a gente tem que investir em ciência de base, pesquisa de base. Isso a gente tem que retomar imediatamente os programas do CNPq, com esse investimento maciço. Nós chegamos a ser a terceiro país em produção científica em número de papers e artigos publicados. Como faz isso? Investindo. Ciência tem gasto, precisa de dinheiro. Né? Só a tecnologia vai nos tirar, obviamente, dessa situação humilhante que é o nosso país de fornecedor de matéria-prima para os países ricos. Eu tenho mais 3 perguntas, no mínimo, porque o papo está muito bom, não é? Da minha parte, a gente ficaria aqui horas, mas eu tenho mais 3 perguntas para te fazer. Eu sou da área de ferrovias. Defendo a ferrovia, a gente defende, luta por isso, e você é um médico, porque é claro que você quer reduzir a poluição, reduzir problema de contaminação do indivíduo com o ar poluído, a água poluída, etc. E nós temos uma região que é um santuário maravilhoso aqui, com mangues ainda, com restingas. Como é que você vê a questão ambiental? Então, essa é uma questão fundamental. Por exemplo, você fala em ferrovia. Essa foi uma política completamente errada no nosso país, né, que foi, me parece, se eu estiver equivocado, depois você arruma, na década de 50, que foi nossos investimentos, quer dizer, no transporte rodoviário. Né? Você vê, eu li anteontem, há 3 dias atrás, na tribuna, já, estão considerando a imigrante já está no seu limite, estão se pensando em construir uma nova. A gente tem que investir maciçamente em rodovia. A gente vê aqueles trens chegando aqui, né? Você veja um caminhão, ele praticamente deve corresponder a um vagão, talvez 2, depende, depois você me arruma essa ideia. Não, num vagão de trem você põe no mínimo 3 caminhões. Olha só, meu caro, você vê, você pega uns trens desse... eu dou em Cubatão, eu venho aqui, às vezes passa aqueles trens que não tem fim. Isso é um negócio genial, né, cara? A gente precisa de investir pesadamente, a gente tem que tirar essa quantidade de caminhão em termos de poluição, quer dizer, isso é uma política pública que tem que ser. Eu acho que, aliás, né, esse tem que ser nessa retomada, o governo tem que ser tem que criar políticas públicas para a retomada de emprego, tem que pôr dinheiro. E aí tem 3 coisas. Eu acho que construção de ferrovia é uma, a gente tem que repensar a nossa matriz de transporte, e a outra, na questão específica, que eu acho que tem de saneamento básico. A gente tem que investir em saneamento básico, esgoto, água encanada e esgoto. É isso, nós temos menos de 50% da população com saneamento básico, é uma vergonha. Saneamento é saúde, né? A maior revolução na saúde foi água encanada e saneamento básico, né? Aparentemente simples, mas necessário, né? Dizem que o político não gosta disso, porque vai embaixo da terra, né? Agora eu vou para a parte política, eu reservei essas 2 perguntas. Você, eleito, e a gente espera que você seja eleito, vai ser a Baixada ganhará musculatura política, e nós precisamos disso na Assembleia Legislativa. Tem outros parlamentares, outras gentes boas. Eu estou dizendo aqui brincando, hein? Gentes boas, porque eu quero que você me entenda. Tem muita gente boa do PT e dos partidos da federação, progressistas, etc. Mas amanhã, eleito o Haddad, aliás, a vitória do Haddad é importantíssima também. Queria que você falasse disso. A gente está ressaltando muito a vitória do Lula, mas a vitória do Haddad tem um significado
muito importante para São Paulo, depois de tanta história que não deu certo aí. Né? É isso aí. Mas você, parlamentar, sustentando politicamente o governo do Haddad, como é que você vê isso? Vai ser um orgulho, né? Eu acho, meu caro, primeiro, assim, a gente precisa eleger o Lula. Esse é o primeiro grande desafio, que eu acho que a gente está indo bem e tem que continuar trabalhando todo dia como se nós estivéssemos em último lugar, né? Acho que isso é legal para a militância. Vamos trabalhar como se nós fôssemos o último colocado. É assim que a gente tem que fazer todos os dias, desde o momento que acorda. Vamos para a rua, vamos Aliás, na vida, né? Na vida. É. Eu acho que aqui São Paulo merece, né? São Paulo merece mudar, né, cara? Eu acho que o governo PSDB esgotou todas as possibilidades que eles tinham. Eles montaram um feudo em que eles se agrupam castelinhos em todas as regiões metropolitanas do estado de São Paulo, onde eles têm um cabide de emprego para um bando de vagabundo que tem aí. Eu acho que isso tem que mudar, eu acho que tem que reoxigenar. Quem dera nós tivéssemos um governador que lutaria todos os dias para isso, como Haddad, um cara que tive a oportunidade de conversar, que lançou, faço aqui uma sugestão de ler esse livro que ele lançou. Um cara realmente um cara um intelectual, professor, que tem uma formação impressionante de conhecimento e fez todas essas grandes mudanças da educação, como o ProUni, Pronatec. Então, é um cara que certamente seria um diferencial para São Paulo. É o país que mais arrecada, é o país que tem 48 milhões de habitantes, ele tem o dobro de qualquer outro estado em termos de população, né, que, segundo é Minas, tem 19 milhões. Então, São Paulo precisa mudar, a gente precisa de outros ares, né? Ampliar esse metrô, vergonhosamente não vai terminar a Rodoanel. É um grande desafio e eu espero que ele seja eleito aqui em São Paulo para a gente poder trabalhar com o Haddad e certamente fazer o que é necessário em São Paulo. Mais duas perguntinhas para a gente finalizar. Uma, que eu quero pensar junto com você, de como que essa região metropolitana da Baixada fecha na sua cabeça um desafio político. Como é que você vê isso? Essas cidades todas, são 9 cidades da região metropolitana. Então, eu acho que uma coisa importante para Haddad governar, para Lula governar, eles vão ter que ter apoio no Congresso e aqui na Lesp. Essa é uma condição sine qua non, as pessoas têm que entender. Não é só eleger o Lula, ainda que isso seja fundamental. A gente precisa minimamente conseguir mais de 1/3 das cadeiras para ter qualquer possibilidade golpista aí. Esse é o primeiro parâmetro. Por isso eu digo, tão importante quanto eleger o Lula é a gente eleger uma bancada progressista e séria. Segundo, você vê tantas pessoas que se propuseram. Eu tenho feito umas lives aí no DCM, dos conceitos, com o Uchoa, cara. O Marcos Uchoa, que era um repórter da Globo, 40 anos, que é um progressista, está saindo da Federal pelo PSDB. Né? Tem o Botelho aqui em São Paulo, tanta gente boa. Eu acho que a gente tem que repensar naqueles que a gente elegeu lá atrás. Né? Veja, você tem um candidato aqui, que é um filho de um tal do presidente atual aí, que mora no Rio de Janeiro, mas ele foi um dos deputados mais votados aqui no estado de São Paulo. Ele não sabe nem onde que é a Praça da Sé. Não é possível que isso aconteça. Teve uma maluca que balançou a bandeira lá do impeachment da Dilma, teve 30 mil votos aqui em Santos. O candidato a governador que se diz conhecedor de ferrovia, não entende nada de ferrovia e quer ser governador de São Paulo. É isso, que não é de São Paulo, é carioca. Eu acho que... Eu imploro, eu espero que isso chegue nas pessoas. Olhem, vão ver quem é esse candidato, né? Porque às vezes eu falo, vai cobrar da Janaína lá, cara. Como é que pode uma Lesp por uma mamãe falei, cara? Um delinquente desse, né? A gente precisa votar tomar juízo, né? Tomar juízo. A pergunta final para você é o seguinte: por que, quem está vendo a gente, quem está ouvindo a gente, por que votar no Marcos Caseiro? Eu me propus a ser candidato. O princípio básico é um só. Né? Nós temos que acabar essa escalada fascista que nós temos observado no nosso país. Essa é a primeira coisa. E mais, me proponho como nome para qualificar aquela Lesp. Acho que num momento de tantas pandemias, e teremos muitas outras. Nós vivemos num momento de transição epidemiológica, né? Que muitas outras epidemias vão vir. Nós temos um enorme problema com a questão oncológica do câncer. Você viu que o ACM, a referência de câncer em São Paulo, descredenciou o SUS. Quer dizer, nós temos enormes questões na saúde, ainda que o SUS, a gente defende todo dia, ele seja maravilhoso,
ele tem muito para melhorar e mais, ele pode melhorar. E ele pode melhorar com quem conhece, com quem viveu a vida inteira lá dentro do SUS e sabe o que precisa ser feito para que essas mudanças ocorram. E para que elas ocorram, nesse momento tem que ser no nível político. Por isso que eu peço para vocês o voto. Eu sou um candidato a deputado estadual pelo PT, meu número é 13192, que é um número muito fácil, né? O 92, aliás, é um número que todo cidadão brasileiro deve saber, que é uma criação do PT, o SAMU, do grande Arthur Quioro, né? O 92 é emergência. Precisarem com dificuldade em casa, alguém precisa de saúde, liga o 92 SAMU, liga o 92, 13192, pela mudança na saúde, emergência na saúde. É isso aí. Ok, um abraço a você, muito obrigado, foi um prazer muito grande falar com você. É isso, a gente pode e deve mostrar aos candidatos desta grande faixa progressista, de gente que pensa o Brasil, que pensa a Baixada e pensa o futuro. Muito obrigado, um forte abraço a você, meu caro Marcos Caseiro. Obrigado, forte abraço a você e muito obrigado por estar aqui com todos vocês. Tenho um abraço a todos.